Paulo Duarte, e lembrando que esse encontro dos franceses que vem por aí, o Paulo acho que domina o francês, né? Excuse-moi, merci beaucoup. Bonjour, bonjour, então vamos ver se ele fala bonjour. Paulo Duarte. Você fala bonjour, Paulo Duarte? Bonjour, Bonjour, até aí a gente vai, né? Até aí, tudo bem, bom dia. Até aí tu engana. Bom dia a todos os ouvintes, né? Mas a gente tem que dominar as línguas estrangeiras, aí, principalmente o inglês, né? O francês é mais escasso aí quem fala, assim, né? mas é importante. Mas croissant tu sabe falar, né? Rapidinho o croissant, comer né? também, Então, tranquilo. Alguma coisa você se vira, né? Agora vamos falar sério, hein, ô Paulo Duarte? Você veio aqui para nos dizer aí sobre também essa programação do setor empresarial, a questão dos ajustes, das situações contábeis aí que a gente precisa ter de planejamento e organização, dos passos agora para esse ano de 2024. O primeiro mês do ano já foi para o espaço, vamos dizer assim, né? Nós temos aí a semana que vem ainda alguns dias úteis, né? Em contabilidade se fala muito dia útil, né? Dia útil aí, portanto. E como é que está essa movimentação em relação àquilo que tem de demandas e necessidades dos empresários neste momento, hein, Paulo? Na verdade, é o planejamento tributário, né? A definição do regime tributário que a empresa vai optar para o ano de 2024, né? Essa opção ela é anual, então assim, carece de uma atenção especial. Nós, lá no escritório, na verdade, nós iniciamos essa agenda lá em novembro, para levantar os dados das empresas, as previsões que a empresa tem para frente, né? Porque a gente está falando de planejamento onde ela vai fazer uma escolha de regime tributário para pagar os tributos de forma legal, adequada, no regime mais vantajoso possível, né? Que nós temos hoje o regime do Simples Nacional, que é para empresas até pequeno porte, considerado pela legislação, até 4.800.000 por ano, né? Isso dá uma média de faturamento de 400 mil mês, né? Aliás, um teto, né, de faturamento de média de 400 mil por mês. Então, esse é um regime do Simples Nacional. E o regime do lucro presumido e o regime do lucro real. Então, são três opções que a empresa tem para analisar e decidir para o ano de 2024. Cada um dá uma característica específica do faturamento. Exato. Está pautado no faturamento. Exato. Faturamento e aí algumas características da própria empresa. Da atividade. A margem líquida. Então, quando a gente fala em lucro real, né, a gente tem que prever a realização de resultado para o ano de 2024. Então, a gente fala de... Muito difícil isso. Quando a gente analisa que uma empresa tem uma margem um pouco maior do que uma margem definida pelo regime do lucro presumido, então ela vai optar pelo regime do lucro presumido, que os tributos são apurados de forma sobre o faturamento e sobre um lucro presumido. Se ela tiver um resultado maior do que aquela previsão de resultado, a tributação é só sobre aquele lucro presumido. O resultado maior ele fica isento de tributação, digamos assim, né? Então, assim, essa análise ela é feita agora, né, para escolher. A gente tem também... Tem prazo? Tem prazo isso? O prazo para o regime do Simples Nacional, a opção para sair do regime ou entrar no regime do Simples é até dia 31 de janeiro. Opa, já semana que vem então. Isso. Já, né? Tem aí uma previsão de se prorrogar por uma série de questões que estão sendo discutidas no Congresso. Então, assim, está mudando a legislação de alguns regimes. Então, assim, se mudar, como a gente tem até a questão do PERSE, que é um incentivo fiscal para a área de eventos, se mudar em abril, que essa é a previsão da medida provisória que revogou o PERSE, que era um incentivo fiscal na época que foi dado em 2021 para as empresas da área de eventos, né? Então, assim, o governo foi lá e revogou esse regime através de uma medida provisória, e o efeito disso é 1º de abril em diante. Então, a gente tem uma agenda fora da curva, digamos assim. Então, assim, se a empresa optar por e analisando sem o incentivo, a empresa compensa optar por um regime do Simples Nacional, ao invés do lucro presumido, por exemplo. Então, assim, essas coisas estão acontecendo, né? Mas são exceções à regra. Mas a regra geral, a opção do Simples Nacional até dia 31, e a opção para o regime lucro presumido ou real, que daí a empresa fora do Simples tem essas duas opções, ela vai até o recolhimento do primeiro tributo, né? Até a apresentação das obrigações tributárias dela, que vai ser ali em meados de fevereiro, né? Meados de fevereiro, dia 25 de fevereiro, ele já tem que estar definido.
Na verdade, a empresa já tem que olhar para isso antes de iniciar o ano. Né? Tá. É a previsão. O prazo legal para a escolha do regime vai agora até adiante, né? Tá, agora nós estamos falando para quem? Quem é que tem que fazer essa opção? É o industrial? É o comerciante do varejo? Quem é que tem que fazer essa opção? O MEI, não sei se enquadra também nisso, é uma outra categoria. Fala um pouquinho para a gente para quem é dirigida essa mensagem de mudança aí do regime agora, hein? Essa mudança do regime, ela é para as empresas, de modo geral. Né? Não importa o setor, o segmento. Seja de serviços, aliás, não é que vai mudar, mas o olhar para esse planejamento ele é necessário. Né? Às vezes a empresa não muda o perfil dela, ela continua no mesmo, é só olhar para esse assunto com um profissional responsável adequado que olhe todos os aspectos da empresa e saiba decidir de forma adequada, né? Porque assim a escolha equivocada ela pode onerar mais, né, a empresa no sentido de pagamento de tributos. Sim. Né? E não é o objetivo não é sonegar, mas assim escolher o regime tributário adequado para pagar menos impostos dentro do que prevê a legislação. Isso vale para todas as empresas. O MEI ele é um regime tributário, é um regime, não deixa de ser um regime tributário. Né? Ele paga um valor fixo sobre um teto de até o faturamento que ele pode ter, né? Que hoje é 6.750, dá 81 mil anual, né? Então assim, ele tem uma previsão de aumento, mas ainda não está decidido. Então, a gente não fala muito assim de situações para fazer planejamento de coisa que ainda não está aprovada. Claro. Tipo, pode ter um projeto, está previsto que vai, talvez vai, a hora que bate o martelo, que publica a lei, aí a gente olha para aplicar nas empresas. Mas hoje o que tem é o teto do 81 mil para o MEI. Então assim, o MEI é um regime tributário simplificado para microempreendedor. Aí depois a gente tem o porte de MEPP, que vai até 4.800. E daí tem, acima disso, a opção da empresa é o lucro presumido. O lucro presumido também tem um teto de faturamento anual, que é 78 milhões, né, por ano. Então, e acima disso é obrigatório o regime lucro real. E aí tem a questão, o quesito também da atividade, né, das empresas para poder escolher o regime, que se ela é de serviços. Às vezes o Simples Nacional o próprio Simples Nacional tem uma tabela mais onerosa para alguns setores, e aí nem compensa, mesmo sendo abaixo do faturamento de 4.800.000, não compensa ser do Simples Nacional, compensa ir para o presumido ou lucro real. Então assim, a empresa tem que analisar o perfil dela e fazer, né, essa opção agora. E aonde que entra o Ecocontabilidade nessa assessoria? Ela, dentro dos documentos que são apresentados pela empresa, ela faz o estudo e depois apresenta as sugestões ao empresário, ao gestor, ao empreendedor? Exato. A gente faz a análise em cima dos dados das empresas. Aquelas empresas que já têm um histórico, né, de existência, já existe há algum tempo, a gente consegue olhar os dados passados, conversar com o empresário, ver se ele vai ter alguma modificação, algum ramo novo, algum produto novo, algum serviço novo, que pode influenciar no resultado do planejamento, né, da escolha. Porque assim, se ela tem por exemplo, uma atividade que tem uma margem pequena, né, 5% sobre a receita, eu escolho o lucro real, né, os tributos vão ser pagos daquela forma. E ela insere ali um ramo de serviços, uma atividade, mais um segmento na atividade dela, e esse segmento ele dá uma lucratividade maior, então isso pode influenciar no resultado. Se ela vai fazer algum investimento, né, algum investimento durante o ano, alguma construção, aquisição de veículos, de bens, ampliação da empresa, isso também faz diferença no planejamento. Se ela se utiliza de alguns incentivos fiscais, né, que hoje a nossa legislação é assim, ela tem o padrão de apuração, e aí tem várias legislações que podem dar incentivo ou onerar mais aquela atividade. Então assim, a gente tem que analisar isso também. Porque a decisão do próprio empresário, Paulo, pode impactar na empresa, no dia a dia da empresa, que consequentemente vai impactar também na quantidade de colaboradores e na rentabilidade da remuneração desses colaboradores também. Então a decisão do empreendedor, de quem é dono da empresa, impacta no dia a dia do trabalhador, né? Exato. Tudo que fala em questão de custo do setor econômico das empresas, né? Tudo que impacta no custo é o que vai valer para o empresário tomar a decisão. Então essa questão agora que está em discussão sobre a desoneração da folha,
dos setores que estavam beneficiados até então por um período bem longo. Então a gente tem um problema, digamos assim, para os empresários pensarem e reverem o que isso vai impactar. Para decidir agora. Para decidir agora. Então assim, foi um corte que ocorreu ali com uma decisão do Congresso de manter lá em meados de agosto, e foi um corte ocorrido agora no finalzinho do ano, revogando esse incentivo. Foi agora em dezembro, né? É isso, em 29 de dezembro. Para ser mais preciso. Isso. Presente de ano novo. Isso. E daí, restabelecido, reafirmado esse corte, feito o corte através de uma medida provisória, que ela tem validade para 90 dias, e o Congresso forçando o Congresso a rever essa revogação. Então agora está sendo discutido um meio termo, porque assim, imagina o setor da construção civil, que o contrato, via de regra, é de médio e longo prazo. Construções, ela demora 1, 2, 3 anos para frente para executar, né? Ou até mais, inclusive. Então, assim, ela fez um contrato, o prestador de serviço fez um contrato com o contratante, baseando-se numa planilha de custos, né? E agora essa planilha de custos, a folha onerada ali mais 20%. Então, isso é complicado. Então, vai ter muito aditivo. É lógico, quem é empresário, ele tem que repassar, ele tem que ter essa noção para repassar, pedir, aditar contrato, enfim, o setor público vai sofrer com isso, inclusive, porque se ele tem uma licitação, aumentou a tributação, ele demonstra no meio do contrato da execução que aumentou o custo na planilha de custo, ele vai pedir um aditivo, vai custar mais, inclusive para o próprio setor público. Então, tudo isso, a cadeia produtiva, ela vai ser influenciada de alguma forma, né? Então, a gente tem esse planejamento. Quando vem algo nesse sentido, ele começa ele influencia e meio que põe por água abaixo algumas análises, né? Algumas estratégias que eram definidas pelo planejamento tributário. Mas é algo que tem que ter um olhar ali de lupa mesmo, para as empresas terem uma decisão assertiva. Então, a decisão de especialistas, né, com a consultoria assertiva para apresentar as alternativas ao empresário, né? Ô, Paulo, e a reoneração aí da folha, ela impacta linear esses 20% aí? Linear em que sentido? Para todos os negócios? Todo não, tipo de empreendimento, não? Para alguns ramos. Ramos da própria comunicação, né, o ramo da construção civil, alguns ramos assim que foram beneficiados num determinado momento, na época ainda do governo Dilma, né? Então isso foi se prorrogando, então ficou uma situação de que se fosse algo provisório, digamos assim, de um ano, então, aliás, a incidência ela já existia antes disso, tá? Então o que houve foi uma suspensão através de um benefício dado naquele momento, só que ele foi sendo prorrogado, né? E aí a gente hoje tem um impacto forte porque como ele foi duradouro, então a gente tem uma situação. Agora, o que seria coerente? Ele vai voltar de novo essa tributação, então o ideal é que seja voltado de forma escalonada, né? A despeito da própria reforma tributária, né? Hoje nós não falamos o planejamento para 24, nós não falamos do efeito da reforma tributária, ela vai ocorrer a partir de 2025, principalmente alguns setores, algumas situações, e ela vai ser implantada até 2032, né? Então, assim, a gente já tem muitos empresários, na verdade a gente já está capacitando até os nossos empresários, porque muitos perguntaram o que vai impactar na minha empresa. A empresa é para existir, né, para frente. Sim, claro. Não é só o ano que vem, nem o outro. Ou só até o período de implantação da reforma, né? Então, assim, esse plano, os contratos de longo prazo, já tem que olhar, inclusive, as alterações que vão ter através da reforma tributária. E o que vocês perceberam até agora de orientação? O que está precisando orientar ainda mais o empresário sobre isso? Sobre a implantação da reforma tributária, principalmente as empresas que fazem o plano o seu planejamento tributário, aliás, todas as empresas devem fazer, né? Mas fazer um planejamento tributário voltado com um período um pouco mais longo, com mais previsibilidade, né? Um período de 1 ano, 2, 3, 5, então assim, tem que olhar com mais, para poder até calcular a viabilidade num plano de negócio. Por exemplo, vou instalar uma empresa, isso acontece muito, né? Vou instalar uma empresa, eu quero saber a tributação que vai ter, que ela influencia diretamente no resultado, né? Então assim, se eu for fazer esse negócio, esse plano de negócios, para poder provar e investir que vai ser viável, né? Eu vou ter que ter considerar as alterações da reforma tributária. Então eu vou ter que olhar, eu calculo um retorno, a taxa TIR, né, a taxa de retorno do investimento, com base no resultado da empresa.
eu vou fazer um investimento X, eu vou ter um resultado Y, e dentro disso está uma série de alterações do resultado de forma assim indireta, que é através da implantação de um novo regime tributário, uma nova forma de tributação. Porque então, quando eu faço o meu planejamento, se me permite, Paulo, eu faço o planejamento da empresa, um plano de negócio de curto, médio e longo prazo, eu vou ter ou com investidores, um aporte, um capital de giro, ou eu vou buscar, possivelmente para a viabilidade desse negócio, alguns recursos de financiamentos, de aportes externos. Esse plano ele vai ter que apresentar situações e variantes, né, as variáveis, da onde vai sair os custos para mim poder devolver esse recurso ou para não descapitalizar o meu aporte que eu vou ter, senão o meu capital de giro vai faltar, né, e vai chegar um momento em que a empresa vai ficar estrangulada, né? Exato. E assim, a gente vê que exatamente a viabilidade ela tem que olhar com olhos para esses dados novos que nós vamos ter ali para serem calculados. Se a gente olhar pelo regime que a gente tem hoje, vai ser equivocado, né, esse planejamento, esse resultado do plano de negócio. Isso que você comentou é justamente nesse momento, essa insegurança que está aí, muita discussão, sabe, que influencia nisso, que impede os investimentos, né? As empresas recuam, param tudo, vou esperar para ver o que vai acontecer, até ter uma segurança jurídica no que vai acontecer. Então, assim, a reforma, a gente, né, falando de planejamento e olhando para a reforma, que assim, é ligado, hoje é ligado. Se não tivesse nada de alterações, a gente estava falando aqui, só do que está ali, vamos olhar... O cenário é esse, o cenário é esse, a tributação é essa. O ideal, o perfeito estaria, né? E aí, assim, algo que nós tivemos no dia 18, um encontro com os clientes, né, com um consultor nosso, um parceiro, né, do escritório há muitos anos, o Dr. Márcio Friso, ele pontuou nesse sentido, as empresas têm que ficar atentas, porque a reforma tributária, ela mudou o nome de alguns tributos, unificou PIS e COFINS, fez uma série de alterações ali, mas no resultado, a tributação ela não vai diminuir. O pessoal não precisa contar com isso. E tem que ficar atento, porque algumas situações pode até aumentar. Então, assim, para simplificar, para padronizar a parte do ICMS, para ter uma situação do ICMS na área industrial, comercial mais padronizada no âmbito nacional, né? Tirar isso, o que significa isso? Tirar a substituição tributária, tirar um estado dar mais incentivo que o outro, então, para ficar uma situação equalizada. Para ficar porque ainda vai ter uma série de discussões em cima dessa lei, né? Os estados vão ver, aqui mudou, não vou conseguir arrecadar o que eu estava arrecadando, vai dar... Então, assim, é possível que vai ter ainda alterações nessa lei. Então, assim, a gente tem essa premissa de que ainda falta as regulamentações estaduais para ratificar tudo aquilo que está na legislação, né? As regulamentações, como vai ser aplicado, assim, o que beleza, como vai ser aplicado, isso falta os estados regulamentarem, assim como os municípios, né? E vai se confirmando aquilo também que muita gente falou no começo, Paulo Duarte, de que, por exemplo, a situação de Toledo, né, poderá perder também em relação a arrecadações em função disso, em função da reforma? Então, isso vai... veja bem, quando a gente faz o planejamento tributário, a gente olha o perfil da empresa. A gente olha o perfil... Quando a gente olha o perfil da empresa, a gente olha se ela é industrial, se é comercial, se é serviço, se a margem dela é maior, menor. Os municípios têm a mesma característica. Mesma coisa, então Um município é mais industrial, outro serviço é mais serviços, outro município não tem muita coisa de infraestrutura, né, de empresas. Então, assim, isso vai fazer uma diferença. Então, assim, se vai mudar para as empresas, consequentemente, vai mudar a arrecadação local, né? Então, assim, o município de Toledo ainda é agraciado com muitas indústrias de diversos setores, o agro é forte. Então, assim, tem uma diversidade grande a gente pode visualizar isso, né? Tem uma diversidade grande no sentido de investimentos de empresas, e isso pode garantir um certo equilíbrio. Mas um município que tenha lá, de repente, poucas empresas, sabe? Aí, assim, dizer onde, ainda é cedo para dar esse diagnóstico. Mas os municípios também têm que fazer o seu planejamento. Vai ter que fazer o planejamento tributário do próprio município também. Exatamente. Eles vão se ater a isso quando começar a impactar. É lógico, não é para ser dessa forma, mas isso vai conseguir ser visualizado a hora que começar a diminuir ou aumentar a arrecadação. Por exemplo, Toledo pode ser que tenha um aumento em vez de diminuição.
Mas, é lógico, eu não tenho os dados aqui específicos, né, para poder dizer, eu também não sou especialista da área pública, né, nessa área de análise de recursos, de origem de recursos do município. Mas é algo que tem que levantar esses dados. O Estado do Paraná se antecipou com uma possível perda de arrecadação aumentando o ICMS. Muitos empresários já começaram a mobilização através das associações comerciais. Foi muito cedo demais, porque o impacto ainda vai começar. É uma forma de arrecadação de forma extemporânea, eu deveria ter esperado um pouco mais, até porque os empresários também estão insatisfeitos, né? Quando você antecipa uma situação tributária, porque você tinha, vai ser 18%. Daqui a pouco o Estado do Paraná vai para 19,5%, né? Vai aumentando de 0,5%. Isso dá uma insegurança até para o próprio empresário, né? Então, eu acredito assim, o Estado, a União e os municípios, né, eles têm dados de previsão, tem estudos já, cada classe, cada ente deve ter feito sua defesa antes da implantação da lei, antes da aprovação da lei, através do Congresso, que deve ter feito análise também nesse sentido. Por isso que não foi possível escalonar, aliás, implantar a reforma de uma hora para outra, de um ano para o outro, isso, né, não foi possível. Mas essa previsibilidade o Estado tem. É lógico, para poder onerar, ele tem que justificar, eu imagino, a legislação, para alterar a legislação ele tem que ter aprovação lá na Assembleia e deve ter conseguido provando com dados, né? Não entrei muito a fundo nisso, mas uma estimativa de que vai ocorrendo as perdas ao... Que é o mesmo plano, olhando, digamos assim, a mesma coisa que as empresas têm que fazer, o seu planejamento de médio e longo prazo. Opa, vou aumentar aqui o custo, para poder lá na frente arrecadar ou ter o mesmo resultado que eu tenho previsto aqui. O empresário não pode pagar a conta do imposto, quem paga é quem compra, quem adquire, né? No final, vai ser inflacionado isso para o consumidor, né? A gente não precisa nem lá na pensar ponta quem vai pagar? Vai ser uma inflação adicionada, essa inflação, não por questões de mercado, nada, mas sim por questões de custo tributário que vai exatamente para a arrecadação, né? Então, assim, no final, quem vai pagar a conta é o consumidor, né? Não tem... Paulo, o pessoal às vezes nos pergunta também, aí já quase encerrando aí também, alguma orientação também sobre o microempreendedor individual ainda, porque alguns que a gente conversava no passado, não sei se isso voltou a acontecer, mas em alguns outros anos, na virada de calendário, passagem de dezembro para janeiro, acabava a Receita extinguindo alguma atividade do microempreendedor. Não sei se seria a palavra certa, extinguir a atividade, ou ela retirava lá do microempreendedor aquela atividade. E aí ele continuava seu faturamento, a emissão de nota, enfim. De repente ele parou de poder emitir a nota porque aquela atividade não constava mais como MEI. Só que depois, ele ficou sabendo só isso no final do ano, passou o ano inteiro, né? E ele foi trabalhando daquela maneira. Quando chegou no outro ano, veio uma cobrança enorme ali de tributação, e principalmente de imposto de renda, sobre o assunto. Essa prática aí costuma ser avisada ao microempreendedor? A Receita avisa ou não? Como é que funciona essa coisa, hein? Isso tem acontecido ou não? Tem acontecido, tem ocorrido questões até que em alguns meses que emitem nota, né? Que são excluídos no decorrer do ano, tem uma regra para seguir. Se você for ver à luz do procedimento que a Receita toma, às vezes é uma questão de atualização de endereço, a Receita às vezes manda a correspondência, você não recebe, daí ela publica, ela te intima por edital, você não está sabendo, e aí as coisas vão acontecendo e você não está sabendo, quando vê já está excluído ou está com um problema lá para resolver. E aí a guia já veio, né, do imposto. Exato. Então, assim, à luz da própria Receita, se você perguntar assim, ninguém pode alegar desconhecimento da legislação, né? Então, assim, mesmo que seja lá a pessoa humilde, que não tenha muito acesso, né? Mas ela é um microempreendedor, ela tem uma legislação para seguir ali. Então, assim, o que tem que ficar é atento. Em Toledo, a gente tem a Sala do Empreendedor, que faz um atendimento, né, para os microempresários, para os microempreendedores. Isso é importante ter sempre estar perguntando, tá tudo certo o meu MEI, tá pagando em dias mensalidades, minha atividade está certa. Então, assim, quando vai fazer essa consulta na Sala do Empreendedor ou com um escritório de contabilidade, é bom, tem que ter uma agenda de verificação das coisas, né? Eu diria assim, pelo menos umas 2 vezes por ano, o microempreendedor procurar um profissional contábil ou o próprio
a própria sala do empreendedor e olhar, ó, tá tudo certo, porque assim, pode ter essas atualizações e a pessoa que não está no meio, ela não acompanha e depois vem alguma surpresa. Então a orientação que se faz é nesse sentido, né? As alterações de legislação, por exemplo, vou dar um exemplo que aconteceu num cliente. Ele fabricava, fazia marmitas para empresas e emitia nota disso. Chegou em agosto, mais ou menos, ultrapassou o limite. O Estado, ele emitia nota pelo portal do Estado. O Estado travou a emissão de notas. Ele falou, mas por quê? Né? Ele passou do limite. Então ele se excluiu do meio, né? Foi automático aí. Ele subiu de categoria. O faturamento fez com que ele pegasse e subisse de categoria. Exato. Daí qual foi o procedimento? Quando se exclui, quando passa o faturamento acima de 20% de 81 mil, ele tem que recalcular os impostos desde janeiro como simples nacional. Então ele pagava aquela mensalidade lá fixa. Do mês. Uhum. Ele vai ter que pagar 6%, aliás, 3% sobre o faturamento desde janeiro. Né, e fazer toda essa informação contábil. Ele tem que ter contabilidade regular e tal. Então, assim, essa regularização é um procedimento que tem que ser feito para deixar em ordem. Eu falei para ele, você ultrapassou o limite, né? Não tem como voltar para trás. Né? Então, essa é a situação que tem que observar. Né? Tá. Sempre acompanhar e principalmente a orientação dos profissionais de contabilidade, dos contabilistas, contadores aí, que são extremamente importantes para a vida saudável financeira das empresas, Paulinho. Obrigado, viu, Paulo Duarte, pela sua presença hoje com a gente aqui no nosso microfone aberto e, sem sombra de dúvidas, aí a gente lembra a todos os empresários que estão nos acompanhando nesse